Vamos começar. A ideia de hoje é a gente estudar toda a estrutura de repetição. Quando a gente fala de estrutura de repetição, primeiramente a gente fala em usabilidade de variáveis. E aí nós vimos na aula passada bastante sobre o conteúdo de variáveis. Quando a gente começa a estudar a repetição, a gente estuda a repetição não só para pegar um bloco de código e ficar executando várias vezes, mas sim para que a gente possa refinar esse código. E refinar o código hoje para vocês é vocês aprenderem que vocês podem não usar tantas variáveis, usar somente uma, duas, ou usar uma estrutura inferior. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer esse algoritmo aqui de uma forma sequencial, esse algoritmo aqui, dá para a gente entender que ele lê 5 notas e soma as notas, não é isso? De uma forma sequencial, a gente leria uma nota para cada variável, né? De uma forma sequencial, a gente faria nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, não é assim? Quando a gente fala de estrutura de repetição, a gente está pensando em não usar toda essa quantidade de variáveis. A gente está pensando em usar uma variável. O primeiro pensamento é esse. Vamos imaginar que a gente quisesse fazer uma leitura de 1000 variáveis. Será que a gente criaria 1000 variáveis? Não. Não. O que a gente faria? Criaria uma e repetiria 1000 vezes. Isso tem um problema. Vamos ver qual é o problema disso daí. Tem um problema. Mas nós temos 3 estruturas de repetições. A primeira estrutura de repetição é o para, a segunda é o enquanto e a terceira é o repita. A estrutura de repetição para, em Portugal, é dessa forma. Em linguagem de programação também é dessa forma. Em qualquer uma é dessa forma. A forma padrão é esta aqui. Quando eu quero fazer com que uma lista de comandos execute várias vezes, dentro da estrutura do para, eu utilizo essa sintaxe. Para, que é o comando, e o que seria esse i? I, A, B, C, D, E, F, pode ser qualquer letra, J, mas a gente nomeia como i porque a gente entende que isso daqui é um índice. Índice para alguma coisa que eu vou explicar para vocês agora. Para ir de 1 até n, faça. O que seria esse 1 e o que seria esse n? Esse 1 seria o limite inicial. E esse n seria o limite final. O que é isso? A estrutura de repetição para, ela é o que a gente chama de repetição finita. Ela é o que a gente diz assim, repetição programada. Por quê? Porque ela já determina na sua sintaxe quantas vezes será executado o comando, ou quantas vezes vai repetir. Se nós olharmos para cá, nós vamos ver que vai repetir quantas vezes? Sim. De 1 até n. Aí esse n pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. O certo é que o n vai fechar a quantidade de repetições. Aqui no exemplo, nós vimos que eu tenho para ir de 1 até 5. Então, quando eu olho para a sintaxe do comando, eu digo, eu já sei quantas vezes vai repetir. Ali eu sei, 5 vezes. Ah, mas o n são 10. Então, eu digo, vou repetir 10 vezes. Por isso que nós dizemos que a sintaxe da estrutura de repetição para é uma estrutura limitada. Por que é limitada? Porque ela define no seu comando inicial, quantas vezes serão repetidos os comandos. O momento que inicia e o momento que termina. Essa variável que eu chamei de índice, ela controla a quantidade de vezes que haverão as repetições. Tá, pessoal? Está entendendo? Então, quantas vezes vai repetir? A minha variável i é que determina. Como é que ela determina? Vamos olhar para cá. Quando eu digo aqui, para ir de 1 até 5, o meu programa ele cria uma tabela interna. Quando eu crio essa estrutura aqui, o meu programa faz isso. Ele cria uma tabela interna com uma coluna só, chamada i, e 4 linhas. Então, ele cria essa tabela. Aqui. Uma coluna, 5 linhas, desculpa. Com 5 linhas.
cada variação do I é uma linha para ele. Por isso que a gente diz que é I de índice, de organização. Então, quando eu digo assim, para I de 1 até 5, ele cria essa tabela e ele vai ficar saltando de linha. Ele vai ficar saltando de linha para poder executar. Porque toda estrutura de repetição, ela precisa ser controlada. Ela precisa ter um início e ela precisa ter um fim. Na estrutura para, a única forma da gente dizer que vai terminar é limitando o final, que é aqui a tabela. Só que essa variável que controla a quantidade de repetições, ela precisa ser incrementada. O que é incrementada? Quando eu digo para ir de 1 até 5, existe entre 1 e 5 o quê? 2. O 2, o 3, o 4, não é isso? Como é que o I vai saber que ele tem que ir para o 2 depois do 1, depois para o 3, para o 4 e para o 5? A única forma dele saber é porque o comando para, ele cria essa tabela virtual aqui. Ele cria essa tabela virtual na qual ele fica aumentando a variável I. Então, quando a gente define esse limite inferior e esse limite superior, ele cria essa tabela. Então, ele sabe a quantidade de vezes. Ele sabe que após um vem o 12, o 13, o 4 e o 5 fecha. Só que as outras estruturas de repetições, elas não sabem, elas não criam essa tabela. Então, a gente precisa incrementar. A gente precisa, nas outras estruturas, dizer que após o I1 vem o I2, vem o I3, vem o I4, vem o I5. Quando a gente quiser controlar repetições com variáveis numéricas. Na estrutura do para, eu não preciso fazer isso, porque o para é inteligente. O para, ele inicializa, ele incrementa aquela tabela e ele finaliza. Então, tudo dentro dessa linha, ele executa. Ou seja, ele dá um inicial da tabela, ele controla os seus incrementos, que são 2, 3 e 4, e ele finaliza lá no 5. Nosso exemplo aqui, para ir de 1 até 5, faça, leia a nota, soma, recebe soma mais nota e fim para. Essa é a estrutura dele, que vai ficar repetindo. O que vai ficar repetindo aqui? A leitura da nota e a soma. Ele vai ler quantas vezes aqui? 5 vezes, não é isso? 5 vezes ele vai ficar lendo. Que variável ele vai ler naquele exemplo lá? Nota, não é isso? Ele vai ler nota, né? Só que, não esqueçam que variável é um espaço de memória que é exclusivo, não é isso? Ou seja, ela só recebe um valor por vez. O que significa que, quando eu ler a primeira nota para o I valendo 1, se eu ler a primeira nota para o I valendo 1 sendo 10, quando eu ler a segunda nota para o I valendo 2, se a nota for 8, o que vai acontecer com a nota 10? Vai sumir. Sumir. Ela foi sobreposta, não é isso? Por quê? Porque eu inicialmente em uma variável. Estou entendendo? Porque eu falei no início que tem problema? O problema é, quando eu quiser resgatar as notas, eu não tenho. Porque eu só vou ter qual nota? A última nota. Porque cada uma dessas vai ficar em cima da outra. Então, ela perde os valores. Aonde é que a gente vai corrigir isso daqui? Vetores. Mas isso é conversa para depois, tá bom? Estrutura de repetição para. Entenderam como é que funciona? Isso é simples. Tenho certeza que isso é simples. Para ir de 1 até N, o que é esse N? Limite final. Observe que o para, ele somente trabalha no seu incremento com valores numéricos. Então, quando eu quiser fazer repetições de códigos, repetições de blocos de códigos, usando variáveis de controle numéricas, eu vou usar aqui a estrutura de repetição. Para. A estrutura de repetição enquanto e o repita são bem similares, são muito similares. O enquanto ele repete comandos de acordo com uma condição. Essa condição dentro do enquanto, ela é criada por nós para que dê verdade. Então, o enquanto, ele é feito para repetir eternamente. A ideia dele é ficar repetindo. Ele vai ficar repetindo. Mas ele vai parar. Fazendo um laço. Sim, um laço, que é a repetição. Ele vai ficar fazendo eternamente. A ideia dele é não parar de fazer esse laço. Quando ele vai parar? Quando essa condição aqui for falsa. Ela tem dois valores, verdadeira e falsa.
A todo momento, ele quer que seja verdadeiro, que aí ele continua repetindo. Quando ela der falso, o que faz? Vem para o fim. Então, a estrutura de repetição enquanto, ela repete enquanto é verdadeiro. E ela sai quando é Falso. A estrutura de repetição repetida, ela repete comandos até uma condição. Mas qual é essa condição? É o inverso do enquanto. A estrutura de repetição repita, ela também tem dois valores para a condição: verdadeiro e falso. Quando a condição é satisfeita, que é verdade, ela finaliza. Enquanto a condição for falsa, ela está repetindo. Então, quando eu olho para a estrutura de repetição enquanto e quando eu olho para a estrutura de repetição repita, eu só vejo uma diferença entre elas. A estrutura de repetição enquanto faz um teste condicional no início. A estrutura de repetição repita faz um teste condicional no fim. O comando para utiliza a variável de controle, a qual é responsável pela quantidade de repetições a ser executada. Entenderam aqui? O comando enquanto faz um teste condicional no início da repetição. Com isso pode não haver repetições caso a condição seja insatisfeita. Como a estrutura de repetição enquanto ela faz logo um bloqueio aqui no início, se a condição não for satisfeita, o que ele vai fazer? Vem para o fim. Caso a condição seja falsa, ele vem para o fim. Por quê? Porque ele testa no início. Então corre o risco disso daqui nunca ser executado, ele nunca entrar no laço. Corre o risco de nunca entrar no laço. Mas a estrutura de repetição repita, como ela testa no final, ele não vai te impedir de entrar aqui e de fazer o primeiro laço. Por que ele não vai impedir de fazer o primeiro laço? Porque o teste dele é no final. Então a estrutura de repetição repita, ela garante que pelo menos uma vez você vai executar o laço. Só que, se no final a condição for verdade, ela sai. Por que a condição é verdade, ela sai? Por causa desse cara aqui, ó, o até. O até, ele busca a verdade. Então, até você encontrar isto, faça. Quando ele encontra, ele para. Então, a estrutura de repetição repita, como ela faz o teste no final, ela nos obriga a repetir pelo menos uma vez. Ou enquanto ele nos diz que pode não haver nenhuma repetição. Entenderam essa explicação aqui? Entenderam ou não? Sim, senhor. Sim? Yes or no? Entenderam, pessoal? E aí atrás, deu para pegar? Entendeu? Então vamos fazer exercício agora. O enquanto e o repita vão precisar de uma controle também? Precisa, todos eles vão precisar. Só que o controle deles é aqui, ó. A condição. Condição, eu não expliquei para vocês condição porque eu faço parte da ideia que vocês já sabem. Quando eu falo aqui condição, eu estou falando em criar uma expressão relacional, não é isso? Igual, maior, menor, maior igual, menor igual, usando variáveis e trabalhando com o seu valor no relacionamento. Aqui no exemplo, eu tenho a mesma coisa aqui de cima, eu acho, né? Enquanto, olha lá. Esse daqui é só estrutura enquanto. Quantidade, esse aqui, quantidade de QTD-N seria a quantidade de notas. Observe que eu quero fazer a mesma coisa aqui de cima. O que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou lendo 5 notas e somando as notas. Mas usando a estrutura de repetição para, fica bem simples. Fica bem simples, porque eu digo que para ir de 1 até 5, eu vou ler as notas e eu vou somar. Quando eu uso o enquanto, quando eu uso a estrutura de repetição enquanto, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha estrutura condicional. E a minha estrutura condicional diz assim, QTDN. O que é isso daqui? Isso daqui é a minha variável para dizer quantidade de notas. Aí eu disse que a minha quantidade de notas recebe 1. Por que eu disse que a quantidade de notas recebe 1? Porque eu quero repetir 5 leituras, não é isso? Só que a estrutura de repetição enquanto, ela me obriga a fazer um teste no início. Então, eu não poderia
poderia esquecer isto aqui, porque se eu colocar somente enquanto quantidade de notas menor ou igual a 5, faça, ele vai dizer assim mesmo para mim, quanto é a quantidade de notas? Eu vou comparar o vazio com o 5. Então, a variável é um espaço na memória, não é isso? Só que ela tem duas características principais. Uma é o nome e a outra é o valor. Aqui eu só tenho o quê? O nome dela. E o valor dela? Por isso eu tive que atribuir aqui em cima. A quantidade de notas recebe 1. Para que eu possa satisfazer a primeira condição. Aí ele entra aqui, ó. 1 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Como deu verdade, ele entrou aqui, leu a nota, somou, e agora eu tenho que fazer algo que eu não fiz no para. Porque o para ele é um comando inteligente, ele inicializa, ele incrementa e finaliza. O enquanto, repita, não tem essa inteligência. Como a gente não tem essa inteligência, eu tenho que fazer o serviço na mão. Então eu li a nota, somei, e aqui eu incrementei. Eu disse, a minha quantidade de notas nova vai ser a quantidade de notas antiga mais 1. Entenderam? Aí ficou 2. Aí ele vem para cá, volta de novo, aí ele testa. 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Aí ele lê a segunda nota, soma e atualiza de novo a quantidade de notas. Então, como a estrutura de repetição enquanto não é inteligente no nível de incrementar, eu sou obrigado a inicializar e sou obrigado a incrementar. Aonde é que eu finalizo? Aqui. Quando ela for 6, ela não vai repetir, porque 6 não é menor ou igual a 5. Então eu venho para o a mesma coisa eu fiz aqui no repita, só que o repita já vai ser diferente do enquanto. Inicializei a quantidade de notas, li a primeira nota, somei e atualizei. Atualizei aqui. Só que o tempo todo eu vou ficar fazendo uma pergunta. Essa quantidade de notas é igual a 6? Para mim aqui eu testei isso. Tá? Eu disse, é igual a 6? Ele vai dizer, não, falso. Então, entra aqui, não é isso? Volta de novo. Aí lê a segunda nota, soma, atualiza de novo a quantidade de notas, e aí ele pergunta mais uma vez, 2, ou melhor, nesse caso 3. 3 é igual a 6? Não. Aí deu falso. Enquanto estiver dando falso, ele vai fazer o quê? Vai fazer a repetição. Diga. No caso, se eu tiver uma variável de nota, aí, nessa variável, o valor 7 seria o aprovado, o valor abaixo de 7 seria o reprovado. Mas aí já tá falando com relação à média, né? Sim. Como ficaria, né? A média é isso? Não, a média tu não usaria na repetição. A média tu usaria na estrutura condicional. Se média igual a 7, então, ou maior ou igual a 7, então aprovado, se não, usaria isso daí. Tá? Não seria na estrutura de repetição. Entenderam, pessoal? O senhor entendeu? Entendeu? Eu só entendeu. Entendeu tudo, né? Entende tudo. Até futebol. Entenderam, pessoal? Vamos fazer exercício? Nós vamos ler quantos números? 10. 10. Aí nós vamos fazer o quê? Somar os pares E os ímpares. somar os ímpares. O problema é saber quem é par e quem é ímpar. Isso é fácil, né? Número par. Se eu dividir o número par por 2, se eu dividir o número por 2 e o resto for 0, então ele é par. Se eu dividir o número por 2 e o resto for diferente de 0, vai ser o quê? Ímpar. Então aí, besteira, né? Assim. Então, usando o comando para, eu vou criar as variáveis. Que variáveis eu vou criar? Usando o comando para, que variáveis eu vou criar? Soma, número e aqui soma essa. Soma par, soma ímpar, número. Agora tem uma outra que eu não posso esquecer. Toda vez que eu usar o para, eu tenho que criar a variável i. Ah, mas eu não gostei do i, eu quero o a. Então cria o a. Mas tem que criar a variável de controle. Entendeu? Então, var, no meu caso aqui eu vou usar i, vou dizer que é inteiro. Tá? Beleza. Criei o i. Eu vou usar soma par, soma ímpar e número, né? Soma. Dizer que é real. Beleza. Vou iniciar agora.
usando o comando para. Quando eu uso o comando para, eu preciso inicializar a variável i? Hein? Sim. Mas aonde é que eu inicializo? Dentro do comando para, né? Então, eu já começo assim, ó. Para i. O que é que eu vou fazer? Leia número, né? Vou ler o número. Agora besteira. Já li o número. Se o i mod 2 é igual a 0, então beleza? A lógica da programação é essa. Para ir de 1 até 10, porque são 10 números que eu vou ler, né? Isso, a única forma de eu controlar isso daí, eu não sei quais são os números, né? Eu não sei quais são os números, mas eu sei a quantidade deles, então eu já posso controlar as repetições. As repetições vão ser de 1 até 10. Eu vou ler o número, porque eu não sei qual é o número, e aí eu vou fazer um pequeno teste nele. Vou dividir esse número por 2. Se der igual a 0, ele é par. Se não der igual a 0, ele é ímpar, beleza? Então, assim, a estrutura fria do código é essa, tá? Eu acho que é melhor do que a gente faria na linguagem de programação. Querem anotar logo? Quem anotou? Anotei já. Vamos fazer enquanto. Anota aí, por favor. Enquanto. Como é que a gente faria usando o comando enquanto? Presta atenção. Usando o comando enquanto, variável i continua? Continua, né? Porque eu preciso controlar a quantidade de notas. Não tem uma outra forma de controlar a quantidade de notas, ou melhor, desculpa, os números, né? A inserção dos números, sem controlar a quantidade deles. Como eu sei que são 10 números, então não tem outra forma para mim. O i, esse i vai contar quantos números vão ser inseridos. Vocês falaram de São Paulo, agora eu já ia falar. Soma ímpar e o n, né, que é o número. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu tenho que inicializar esse i. Então, i recebe 1, né? I recebe 1. Após o i receber 1, eu venho aqui enquanto. Qual vai ser a minha condição agora? Mod. Enquanto o número. Qual é a variável que vai controlar a quantidade de inserção? O i. O i. Então é enquanto i, o quê? Menor que 10? Menor ou igual a 10. Faça, não é isso? Ou seja, com essa inteligência aqui, eu garanti que eu vou repetir 10 vezes. Essa é a minha preocupação. Porque eu não sei quais são os números. Se eu soubesse que os números são de 1 a 10, por exemplo, aí eu diria, enquanto o número menor ou igual a 10, tranquilo, mas eu não sei os números. Eu sei a quantidade deles, por isso eu usei a variável i, né? I, beleza. Então, enquanto i menor ou igual a 10, faço. O que eu vou fazer? Lê o número. Leia o número. O que eu vou fazer mais? Se número mod 2 igual a 0, então fim de ser, peraí, só um instantinho. O que é que está faltando aqui nesse espaço? Atualizar? Não é aqui. Não é isso. Fim de ser. Eu acho que vai Finalizei aqui. Aqui, ó. Vai atualizar aí, né? Fim. Está faltando alguma coisa aqui. Atualizar. Atualizar, né? Incrementar. Atualizar o quê? A condição. Esse i entrou sendo quanto? 1, né? Se eu não atualizar o i,
Quando ele chegar aqui no final, ele vai voltar para cá para o início do enquanto e o I vai continuar sendo quanto? Aí ele vai fazer de novo isso, o I vai voltar para cá de novo. O que vai acontecer? Vai ficar num loop o quê? Num loop infinito, não é isso? Para eu parar isso daí, eu vou dizer então que o I recebe I mais isso da programação. I recebe I mais Beleza, pessoal? Deu para entender isso aqui? Por que eu iniciei o I aqui? Porque a minha estrutura de repetição enquanto ela não é inteligente como para. Como ela não é inteligente como para, ela não inicializa a minha variável de controle. Eu tenho que inicializar. Aqui, eu inicializei. Ela não é inteligente como para, portanto ela não faz um incremento automático. Como ela não faz, eu tive que incrementar. Eu poderia colocar esse incremento aqui antes do FINC? Não. Poderia colocar aqui perto do senão, por exemplo? Por que não? Porque se eu colocasse aqui dentro do FINC, ele só iria incrementar quando executasse o código do senão. Ou seja, raras vezes ele ia executar, estaria errado. Então, eu finalizei o FINC, aí sim, eu atualizei e agora finalizei o enquanto. Observe que o enquanto é aquilo que eu falei para vocês. A ideia dele é ficar repetindo. Ele quer repetir eternamente. Quando é que ele vai parar de repetir? Quando esse valor for maior que 10, quando der falso. Vamos lá então, copia aí para a gente fazer o repeat. Será ímpar, não é isso? Finalizou o C aqui, a estrutura de condição ele finaliza aqui, beleza? E ele incrementa, passa a ser I, passa a ser o segundo número, né? Agora, eu tenho que repetir até quando isso daqui? Até 10. Até 10. 10 Repita até... O número for 10, né? Não. O número igual a 10? O I. Observa que o número, não sabe qual é o número. Não sabe. O I é igual a 10. I é igual a 10? É isso? Não. É o quê? Igual a 11? É. Aí vocês têm que ter uma preocupação, presta atenção. Vamos lá. Não tem como a gente fazer isso sem a gente fazer o jogo. Quando for 11, ele encerra. Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer essa tabelinha que aí a gente tira a dúvida agora. Vamos deixar até 10 aqui, então. Deixa até 11, então. Não, assim tu já quer direto agora. Vamos ver na tua primeira agora. Assim, vamos fazer como a gente fez no para, tá bom? Para aí de 1 até 10, isso. No enquanto aqui. Bom, e vamos testar. Pessoal, vamos lá, se liguem aqui. I vale 1. Então aqui 1, né? I 1. Beleza, I é 1. Repita, leia número. Vamos supor que o número seja 2. Número é 2. 2, mod 2, dá igual a 0? Dá. 2 dividido por 2 dá resto 0? Dá. Dá, isso. Então, eu vou somar par ou vou somar ímpar? Par. Aí lembra aqui, né? Soma par, recebe soma par mais Número. Vai ser quanto soma par? 2. Beleza. E soma ímpar? Vazio, né? Agora ele veio aqui e recebe I mais 1. Quanto vai ser o próximo I? 2. Aí estou dizendo, olha, tu vai repetir isso daqui até I igual a 10. Então I é 2. Isso. Aí ele veio bem aqui e fez o teste. O I, que é 2, 2 é igual a 10?
Não. Falso. Ele vem para cá ou para cá? Eu repito. Repita. Isso. Aí lê o próximo número. Quanto é o próximo número? 3. 3 mod de 2 é igual a 0? Não. Se não, soma ímpar, recebe soma ímpar mais Número. N. Quanto é que é? 3. 3, né? Você viu 3 aí. Beleza. Aí I passa a ser I mais 1. Quanto é o I? 2 mais 1? 3. 3. O próximo I é 3. Tá. 3 é igual a 10? Não. Falso. Então, vem para cá para repita. Leia o próximo número. Vamos supor que o próximo número é 8. Aí, N mod 2. 8 dividido por 2 dá resto 0? Dá. Então, soma par, recebe. Soma par, que é quanto? 8. Não. Soma par. 2 mais o 8. Não é isso? Vai ser? 10. 10. Fim C, o I recebe I mais 1. 3 mais 1? 4. 4 é igual a 10? Não. Falso. Lê o próximo número. 9. Lê o próximo número, então. Soma 9 mod de 2 é igual a 0? Não. Falso, não é isso? O que ele vai fazer? Ser Não. Soma ímpar, recebe soma ímpar, que é quanto? 3. 3 mais 9? 12. 13. I recebe I mais 1. Quanto é o I? 5. 4 mais 1? 5. 5. Beleza, 5. 5 é igual a 10? Vamos acelerar o negócio? 5 é igual a 10? Falso. E vem pra cá, né? Aí ele vai ler o próximo I. A conta ele sabe que vai dar certo. Quanto vai ser o próximo I? 6. 6, né? 6. 6 é igual a 10? Não. Vem pra cá. Leu o próximo número, fez a bagunça dele. Quanto vai ser o próximo I? 7. 7. 7 igual a 10? Não. Leu de novo. Aqui no final, a gente está parado aqui, ó. Aqui no final, quanto é o próximo? 8. 8 igual a 10? Não. Falso. Falso, não é isso? 8, desculpa, atualizou, né? Entrou aqui de novo, testou. 9, né? Isso. 9 igual a 10? Não. Beleza. E de novo, não veio? 8. Tá? Veio pra cá, leu, somou, atualizou o I. Passou a ser quanto? 10. 10. Observe o seguinte, pessoal. Observe o seguinte. O que vocês precisam observar assim, nós preenchemos a tabela toda com I, não preenchemos? Foi. Então, em tese, quantos I ele leu? 9. 10. 10 I. Preencheu a tabela aqui todinha, né? Preencheu a tabela. Só que preste atenção. Para o I valendo 10, quando ele saiu daqui, observe assim, observe, que o I era 9, desculpa. Tem que observar bem aqui, o 9. O I aqui, ele entrou sendo 9, né? Ele entrou sendo 9, ele veio aqui, testou, leu o número, né? Ele entrou aqui, ó. Era 8 aqui, 8 mais 1? 9. Aí ele disse, 9 é igual a 10? Não, falso, ele veio para cá, leu o próximo número, tá? Aqui no 9. E o 10, por exemplo. Aí ele veio aqui, testou o 10, pá, viu que o 10 é pá. Aí aqui ele atualizou o I, não é isso? O I passou a ser quanto? I mais 1. Quanto é o I mais 1? 10, né? Aí ele vem para cá, 10 é igual a 10? Sim. Verdade. Então ele vai executar a leitura do próximo número por 10? Não. Não, por quê? Porque ele já viu que aqui foi satisfeito, então ele vem para fora, aqui para o fim, ele vai executar qualquer coisa que esteja aqui embaixo. Mas o certo é que ele não vai voltar para cá. Então, eu completei a minha tabela para o I? Completei, mas eu completei para a leitura dos números? Não. Não, então eu descobri que eu errei aqui. Tinha que ser quanto? 11. Por que tinha que ser 11? Porque aqui, ó, quando ele fizesse I mais 1, 9 mais 1, 10, aí ia ver 10 é igual a 11? Não, aí vem aqui, lê o próximo valor do 10, faz o teste, atualiza para 11. Aí sim, aí ele vem 11 é igual a 11? Verdade, então, entenderam, pessoal? Sim. Vou conversar com você um pouquinho. Entendi? Então, Não é isso. procure aí, vamos lá, vamos fazer o restante. Mas que lá você Lê aí para mim.
letra, né? Ele não sabia a letra D, essa é boa. Considerando que você queira fazer um algoritmo para controlar a quantidade de produtos comprados por vários clientes. Parou aí, parou. Ó, então, a primeira ideia, presta atenção, pessoal. Vocês têm que começar assim. Exercício de algoritmo é isso. Vocês vão ser programadores, vocês fazem curso de análise de sistema. Aí vocês vão desenvolver um programa de acordo com a ideia que alguém passou para vocês. Então vocês têm que aprender a grifar as coisas, colocar parênteses, colocar balãozinho, assim que a gente faz quando a gente desenvolve o programa. Então, eu vou fazer um algoritmo, não é isso? Sim, para controlar A quantidade de produtos comprados por vários clientes. Então, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que vocês estão lá na frente lá de alguém lá do caixa, aí está comprando produtos. Diz quanta quantidade de produtos? Não, né? Mas tu vai comprar. Beleza, tu sai comprando. Uma hora vai acabar teus produtos, não é isso? Ou teu dinheiro, vai estourar lá. Mas esquece dinheiro. Pensa nos produtos, passa lá. São diversos produtos. Só que, te imagina que tu está no caixa. Passaram os produtos, tu pagaste. Agora vem o próximo cliente, não é isso? Então, assim, a gente tem duas repetições aí. A gente tem a repetição para os produtos e tem uma repetição maior acima dela, que é a repetição dos clientes. Imagina quando você vai no supermercado hoje, o que eles perguntam? Quer CPF na nota? Não é isso? É a tua identificação. Então, tu já colocaste lá o CPF. Leia CPF. Aí agora você vai fazer o quê? Produto. Então, vocês têm que partir do seguinte princípio. Você não sabe quantos clientes são, não é verdade? Como vocês não sabem quantos clientes são, vocês vão começar com o primeiro cliente. Vão terminar quando? Vocês vão terminar quando alguém responder alguma coisa, não é isso? É o que diz lá no algoritmo? Continua a leitura aí. Faça o algoritmo que leia o nome do cliente, os produtos comprados, e calcule o subtotal e o total dessa conta. Use como condição de parado uma pergunta e o valor da resposta. Então, observem, vocês vão ter que fazer assim. Ó. Eu quero que vocês pensem assim. Vocês vão fazer um laço maior, tá? Uma estrutura de repetição maior para o cliente. Ou seja, alguém vai ter que começar a comprar, não é isso? Aí lá no final desse laço, vai ter uma pergunta. Deseja continuar a compra ou tem outro cliente? O cara vai responder, não vai? Então, de acordo com essa resposta, vocês vão repetir tudo de novo. Mas só que dentro desse laço maior tem um laço menor. Esse laço menor é para os produtos. Mas você não sabe quantos produtos são também. Então, tu vai ler o primeiro produto, multiplica a quantidade pelo valor unitário, dá um subtotal, não é isso? Faz a somatória do subtotal, subtotal é igual a subtotal mais 1. Aí lá no final tu faz o quê? Outra pergunta. Ainda tem produto para comprar? Aí o cara vai responder, sim, não é isso? Beleza, volta, repete tudo de novo. Tá. Vamos lá. Já dei a ideia. Pode ser dúvida. Se fazer um cálculo de um preço qualquer lá, que é o valor unitário vezes o preço unitário, não é isso? Multiplica os dois, dá um subtotal. E fica perguntando, ainda tem produto, ainda tem produto, ainda tem produto, não é isso? Aí, enquanto tiver produto, eu estou fazendo essa continha aí, né? Fazendo essa continha, beleza. Vai chegar uma hora que eu vou dizer, não tem mais produto, fechou a conta. Aí eu fecho a conta para um cliente. Mas lá embaixo eu pergunto, ainda tem cliente? Aí o cara tem, aí volta e faz tudo de novo. Então eu chego à conclusão que eu tenho que fazer duas repetições, não é isso? Duas repetições. Dois laços, né? Então, vamos discutir as variáveis aqui, pessoal. Vamos discutir as variáveis. Que variáveis a gente iria criar? Nome cliente, produto. Eu vou criar aqui uma variável. Cliente, não? Isso. Nome N cliente. Vou criar um produto. Quantidade, quanti. Mistura. Nome é caractere, produto é caractere, eu posso colocar a quantidade aqui. Então, eu tenho cliente, tenho produto. Só que o meu problema diz
diz para mim que eu tenho que fazer uma pergunta para o usuário. Eu tenho que dizer para ele, perguntar para ele, ainda tem produto? Sim ou não? Ele vai me responder, ele vai. Vai. Essa resposta eu vou guardar onde? Numa variável, né? Uma variável. Assim, eu vou ter que, de certa forma, guardar o valor que ele vai me responder. Então, a minha inteligência diz que é numa variável. Mas é a primeira pergunta. Tem produto? E a outra pergunta? Segundo variável. Ainda tem cliente? Então, eu vou ter que criar duas variáveis. Vamos fazer da forma mais simples. Eu vou ter que criar duas variáveis, porque eu vou ter que me preocupar com duas perguntas. Ainda tem produto? Ainda tem cliente? Então eu vou criar aqui uma variável chamada resposta produto. Vou criar uma aqui, resposta cliente. E vou dizer que isso daqui é caractere. Caractere. Agora eu vou para as variáveis que são números. Né? Quais são as variáveis que são números? Quantidade, total, total, o que mais? Valor unitário, não é isso? Valor unitário, tem mais? Não, acho que já dá para fazer uma compra, né? Pega a quantidade, multiplica pelo valor unitário e dá o subtotal. Somo todos os subtotais e me dá um total. Agora eu vou fazer o quê? Iniciar. Agora começa a minha complicação. Eu tenho 3 estruturas de repetições, é isso? 3. Para, enquanto e repita. Qual delas é a mais aconselhada? O para eu posso usar? Não, em tese não, porque ele controla sequências numéricas, né? Beleza. O enquanto eu posso usar? Posso, né? Posso dar um repito? Posso. Qual a diferença de eu usar o enquanto e de eu usar o repito? O enquanto ele faz o teste no início. Caso a condição seja falsa, ele nem entra. O repita, ele faz o teste no final. Então ele me garante que pelo menos uma vez eu vou Repetir. E pelo menos uma vez eu vou repetir, né? Nesse caso aí, como eu quero fazer vendas e alguém vai comprar, qual é o mais aconselhado? Repita ou enquanto? Repita. Por quê? Porque eu vou fazer toda a venda do cara e lá no final eu vou perguntar, ei, ainda tem cliente? Não é isso? Se o cara disser, não, só é um, beleza. Se eu usar o enquanto e não souber fazer pergunta, eu não vou fazer a venda para ninguém. Ninguém vai comprar, porque vai dar falso. Então, aqui nesse caso, o mais aconselhado é o repito. Então, eu já posso iniciar repetindo? Eu tenho que saber o seguinte, se eu posso repetir ou não, né? O que é que vai me responder? Sim. É a pergunta que eu vou fazer lá, né? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Repita, deixa aqui. Repita. O que é que eu vou repetir? A leitura de quem aqui no caso? Não esqueçam que eu tenho 2 estruturas de repetições. Eu tenho um repita, e tenho outro repita. Esse repita maior aqui é do cliente e esse repita menor aqui é do produto. O que me interessa do cliente, pessoal? Só o nome dele, no caso, né? Leia nome, é o nome e o dinheiro dele, só isso. Nome, leia nome. Tá? Já li o nome, agora? Repita. Leia o produto aqui? Não. Eu li o nome dele, olha lá, eu li o nome e parei nos produtos agora. Agora eu vou ler os produtos. Para cada nome eu leio vários produtos. Segundo nome, vários produtos. Então, eu li o nome, agora eu vou repetir a leitura dos produtos. Então, agora é repita. Repita o quê? Leia. Produto. O que mais? Quantidade. Leia. Quantidade. O que mais? Leia valor unitário. Não é para ler subtotal. O subtotal é o que a gente chama de campo calculado. Então, campo calculado a gente não lê, a gente calcula. Então, já li, beleza. Agora eu vou dizer, olha, subtotal vai
receber ele mesmo, mais o quê? A quantidade vezes valor unitário. Fechei aqui, beleza? Tá? Foi até Já fiz isso, não é isso? Agora eu tenho que me preocupar com a pergunta. Até o quê? não. Até não. Até resposta do produto. Essa foi a minha variável. A resposta do produto ser igual ao quê? Não. Mas falta perguntar, né? Onde é que eu vou perguntar aqui? Leia Resposta de produto. Sempre antes de um leia tem um escreve. Então aqui, antes desse leia, ele está assim mesmo. Ainda tem produto, deseja continuar? E o cara ia responder. A resposta dele eu capturo aqui com o canal de leia e aqui eu faço o teste. Beleza. Bom, esse miolo aqui é isso aqui, não é isso? Mas isso aqui vai me fechar um valor, não vai fechar um valor? Vai. Então eu tenho que apresentar o valor da compra do cliente, né? Esse valor é onde? Aqui, ó. Total, né? Total. Vai receber o quê? Subtotal, né? Isso porque o último subtotal vai receber o valor da compra todinha, né? Não esqueça que a gente está trabalhando com o conceito de repetição de variáveis, mas a única variável, ou seja, a mesma variável. Então, ela é usada, aí quando vem um outro valor, apaga aquele valor antigo e fica um valor novo. Não é assim? Não tem que zerar. A gente ainda não sabe vetor, né? Se souber vetor, a gente acaba isso. Não tem que zerar? Vem para cá. Pra cá, né? Aqui não precisa. Aqui nem pode zerar. Para cá. Ou não repita. Beleza, isso aqui. Tinha que zerar aqui se tu quisesse zerar. Entenderam aqui, pessoal? Tá. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu já me preocupei com isso, já calculei. Agora eu venho aqui pro Ou não repita. O cliente. repito. Até Resposta pro cliente. cliente Mas já igual a. Não. Tá. Falta fazer o que aqui? Leia. Cliente. Fechou. Lá o primeiro leia cliente, eu leia nome, declarar o nome. Ah, é verdade. Tá aí, era difícil isso? Eu cheguei até um raciocínio, até do jeito. Só isso, né? Mais chata do curso de algoritmo. É fácil de entender, agora quando a gente começa a fazer exercício fica difícil de se aplicar. Mas é legal, a gente se esforçando, a gente aprende legal. Bom, vetores e matrizes fazem parte do que a gente chama de estrutura de dados. O que são estrutura de dados? São formas como a gente armazena dados. Vetor e matriz faz parte, ou eles fazem parte do que a gente chama de estrutura de dados homogêneas. Quando a gente fala estrutura de dados homogêneas, a gente pensa assim, formas de se armazenar dados do mesmo tipo. Tá? Do mesmo tipo. Então, um vetor, o que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma matriz, só que com uma linha e diversas colunas. Uma matriz, ela é uma estrutura onde eu tenho uma estrutura de tabela, onde eu tenho várias linhas e várias colunas, não é isso? Até aí nada de interessante para a gente. Até aí é tabela. Lá no Excel a gente resolve isso daqui bacana. Onde é que eu aplico vetor? Onde é que eu aplico matriz? Por que eu aplico vetor? Por que eu aplico matriz? Se vocês prestaram bem atenção nas estruturas de repetição, repita, no para, no enquanto, elas tinham um problema. Elas corrigiram o problema do algoritmo sequencial, porque o algoritmo sequencial me mandava criar várias variáveis, não é isso?
A estrutura de repetição diz, não cria tudo isso não, cria só uma, fica repetindo. Mas ela criou um outro problema. Quando eu quero saber o valor antigo, eu não sei, não tenho como saber. Então, quando eu calculo um subtotal, aí o valor anterior do subtotal eu já perdi. Por quê? Porque ela usa somente uma variável. Aí é um valor por vez, não é isso? Como é que eu resolvo esse problema? No vetor. Agora eu resolvi definitivamente. Agora ele não criou problema. Acabou o algoritmo, O único problema que ele criou é que vocês têm que aprender ele. Só isso. Tá? Mas o vetor tem que resolver todos os problemas da face do algoritmo. Então, conceito de vetor. Estrutura de dados homogênea utilizada para representar o armazenamento de vários valores na mesma variável. Não era isso que a gente queria? Eu vou calcular a média para 5 notas. Problema, eu usei uma variável. Aí, leia a nota, beleza, leia a nota, leia a nota, leia a nota, leia a nota. Qual foi a primeira nota? Não sei, mas eu sei a média. Ah, mas eu sei a soma. Eu não quero saber a soma nem a média, eu quero saber qual foi a primeira nota, não é isso? Não tem como eu saber. No vetor tem. Por quê? No vetor eu criaria uma variável, tipo nota, e dividiria em 5. E cada um espaço desse ganharia uma posição. Lembra do índice? Ganharia uma posição. Então é como se eu dissesse assim mesmo para ele, ó. Cria um vetor, um espaço, com 5. Cada um vai ganhar uma posição. Posição 1, posição 2, 3, 4, 5. E em cada espaço desse daqui, em cada posição dessa, você vai guardar as notas. Então, zero. Tá? Em cada posição dessa, você guarda uma nota. Toda vez que eu quiser recuperar uma nota, basta só eu dizer qual é a posição do vetor que eu quero recuperar a nota. Então eu solucionei o problema, não é isso? O problema é assim agora. Como é que eu declaro um vetor? Como é que eu demonstro que essa variável vai ser um vetor? Se a gente prestar bem atenção, na verdade continua sendo uma variável só, né? Só que ela é subdividida. Eu posso fazer isso? Posso, porque ela é do mesmo tipo, né? É um vetor de inteiros. Então eu divido a variável em quantas posições eu quiser. Na verdade, ele não cria diversas posições. Ele só cria um espaço só, e aí cada valor que ele insere, ele dá um nomezinho ou um númerozinho de organização a ele, que é o índice. Então, qual é a sintaxe dele? Variável, nome, vetor, posição inicial, posição final. E eu ainda esqueci aqui ainda assim, ó, de tipo. Ou seja, eu tenho que dizer, o nome da minha variável vai ser nota, que é um vetor, vai iniciar numa posição 1, terminar numa posição 5, e vão ser números inteiro, real, né? Como o aluno gosta de tirar 2,75, né? O aluno gosta de tirar 5,882, não é isso? 7,81. Tem aluno que vai tirar 10. Tem esses alunos que tiram 10, mas tudo bem. Então, posição inicial, posição final, e aqui o tipo de dado. Tipo de dado, número, caractere, não é isso? Tá? Forma de inclusão de valores. Como é que eu incluo valores no vetor? Aí agora, a estrutura de repetição ela vai me ver perseguindo vocês. Porque quando a gente trabalha com vetor e matriz, a gente trabalha com repetição para. Então eu digo, para ir de 1 até n, o que é esse n aqui? É o limite final, tá? É a posição final. Eu não sei quanto é. O problema vai me dizer. Então, para ir de 1 até n, faça leia vetor da posição i. Então, ele vai parar bem aqui e vai ler, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Mas como é que ele vai ficar girando? Ele vai ficar girando porque ele sabe que é de 1 até n. Aí, aqui no nosso caso, é de 1 até 5. Bom? Um exemplo aqui, para ir de 1 até 5, faça leia vetor i. O que é esse i? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? No caso, então, desse i aí, na série daqui, o número 2, ele é ler e puxar lá o número 8. Sim, é a posição.
Tá? Esse I indica só o posicionamento. Daí é estoque. Ele vai só puxar Parece para ir a que- nota que está lá dentro. Ele vai ler de acordo com o índice. Isso daí já parece sistema de estoque. Tá bom. E aí, professor, vamos uma coisa. Esse, por exemplo, eu posso especificar na hora do vetor se eu quiser começar de ler de tal ou é só no para mesmo? Boa É. pergunta, presta atenção, pessoal. Não tem padrão aqui não, tá? Ah, mas vou começar do 0, vou começar do 1, não. A posição é tua. Desde que tu pode começar aqui de 10. De 10 até 20. Mas desde que tu tenha noção de que depois tu não vai ler a posição 9, nem a 8, nem a 7, nem a 6, tá? Aqui é só a tua posição, a tua orientação. Esse meu controle ainda vai ser no para, né? Sim. Só usa para ou só usa mesmo? Não, então para. Pode fazer enquanto? Pode. Então, Fazer só vetor, enquanto, pode. tá? Fazer no para. No dia da prova só vetor, tá? Aí, por exemplo, na hora que ele for ler ali onde está o vetor, ele vai pegar a partir do que tem no esquema do para, né? O esquema que você fala é o I. É isso. O esquema que você fala é o I. Faça um algoritmo, vamos lá, faça um algoritmo. Já. Depois eu vou colocar aqui o valor. 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 Crescente. É o valor que eu vou colocar? É a variável valor? Não. Eu quero trabalhar com vetor, não é isso? Isso. Então agora eu tenho que me preocupar não mais com a variável simples, mas sim com o vetor. Então o meu valor vai ser do tipo o quê? Vetor. Vetor. De quantas posições? De 1 a 10. De 1. São 10 posições, são 10 valores? De 1 a 10. De 1 a 10, não é isso? De real. Beleza, está aqui, ó. Declaração dele. Eu estou dizendo, olha, presta atenção, eu estou dizendo assim mesmo para ele, olha, faz o seguinte, cria uma variável aí com 10 posições. 10, tudo bem, deixa assim mesmo. Não é. Deixa. Tem uns assim, 6, 7. Vou dividir na câmera. Esse cara é errado. Tá, pessoal, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, cria uma variável, tá, dividida em 10 partes, tá? 10 partes. Começando na parte 1 e terminando na parte 10. Eu poderia dizer, começando na posição 8, terminando na posição 18. Começando na 20, terminando na 30. Só que nós não somos loucos, né? Nós somos seres humanos normais. Então a gente faz o quê? Organiza, sequencia direito. 1 a 10. Né? Por que eu vou dizer que começa no 20 e termina no 30? Por que eu vou dizer que começa no 0 e termina no 9? Não. No 1 e no 10. Fica organizado. Então, eu criei uma variável chamada valor, que é do tipo vetor de 1 a 10 posições real. O número real. Então, ele criou uma matriz com uma linha e quantas colunas? 10. 10 colunas, beleza. Vamos já entender. Vamos iniciar aqui. Isso. Agora eu quero preencher essa minha matriz aí. Como é que eu faço? Toda vez que eu trabalhar com vetor, vocês vão ter que fazer uma operação assim. Não é matemática não é adivinha. Vocês vão ter que fazer uma operação imprescindível. Leitura, tá? Leitura é imprescindível. Primeira coisa, para aí, de 1 até 10, faça. O que eu vou fazer? Leia e leia valor na posição I. Posição I. Aí, ó. Leia valor da posição I. Para. Olha lá, pessoal, toda vez que eu trabalhar com vetor, eu tenho uma operação imprescindível. Qual é? É o preenchimento do meu vetor, tá? É a leitura do meu valor. Aqui ele está dizendo para mim o seguinte, ei, para a variável I, começando de 1 até 10, de 1 a 10,
leia valor. Quem é valor? Vetor. Então aqui é valor. Leia valor I. Quanto é o primeiro I? 1. Aqui aí ele preenche esse valor. Segundo, 2. Preenche esse. E assim vai, até chegar no I 10, que ele preenche o último valor. Com isso daí a gente resolve o nosso problema de falta de valores anteriores. Sobreposição de valores. Agora eu não tenho mais isso, porque agora a minha variável está seccionada, está dividida, e cada valor está no seu posicionamento. Então está aqui, eu preenchi. Só que agora eu quero fazer outra coisa. Agora eu quero apresentar, não é isso? Eu quero apresentar esses valores em forma crescente da posição e em forma decrescente da posição. Como é que eu faria isso? Eu faria assim. Para ir de 1 até 10, faça o que eu vou fazer? Escreva, eu vou apresentar, né? Escreva valor I. Isso daqui seria o que, pessoal? Hein? A forma crescente, né? Crescente, estou dizendo, ei, olha, iniciando em 1 até 10, faz o seguinte, apresenta para mim os valores de acordo com a posição I, mas se eu estou dizendo que é de acordo com a posição I, e ele começa no 1 até 10, é a forma crescente do posicionamento. Quanto é crescente? Como é que eu ia fazer? De 10 até 1. Para ir de 10 até 1, é isso? Isso. Escreva. Calma, que vai chegar lá. Escreva. Valor I. Deixa aí. Deixa assim. Assim para a gente discutir. Fim. Presta atenção, pessoal. Esse daqui seria a solução do algoritmo de vocês. Vamos discutir agora. O mais complexo é eu dizer para ele imprimir da direita para a esquerda, né? Isso. Decrescente. Então vamos lá. Eu estou dizendo aí, para ir de 10 até 1 faça. Só que o para, ele é inteligente, não é isso? Ele sabe que ele tem que incrementar. Só que o default do comando para, o padrão do comando para é incrementar de 1 a 1. Foi isso que eu ensinei para vocês. Para ir de 1 até 5, aí ele faz 1, 2, 3. E quando eu quero fazer o contrário, quando eu quero que o cara venha de trás para frente, sei lá, quando eu quero decrescer, quando eu quero diminuir, e agora? Eu tenho que alterar a forma padrão dele. A forma padrão dele é passo 1. Então eu tenho que dizer assim, ó, passo menos 1. Se eu disser isso, ele vai começar da onde? Opa, desculpa, não é aqui, né? Não, é no outro, né? é no outro. Passo menos 1. Se eu disser para ele, aí, vem decrescendo, mas assim, ó, 10 menos 1, 9, menos 1, 8. Né? Vou fazendo isso daí com ele. Aí agora sim, aí você me diz, mas por que esse passo apareceu aqui? Esse passo apareceu aqui porque eu quis mudar a forma padrão. Aqui em cima, é como se estivesse escrito assim, ó, passo 1. Passo 1. Então eu estou dizendo para ele, incrementa de 1 em 1. Aqui eu estou dizendo para ele o contrário. É o seguinte, retorna lá. Então vai subtraindo. Tá bom, pessoal? A ideia é essa. E agora eu vou imprimir o que aqui? O I, né? O I. Tá? Deu para entender? Eu sim. Deu para entender aqui o negócio? Forma decrescente. Se eu fizesse assim, vamos só ver se faria sentido. Só para a gente discutir aqui. Isto não existe, isto aqui não existe. Então aqui seria isso. Vamos ver aqui. Eu digo para ele, vem de 10 até 1, mas tu imprime o I menos 1. Posso fazer isso? Aqui dentro eu posso fazer conta, tá, pessoal? Dentro, aqui nesse posicionamento, eu posso montar uma expressão, eu posso fazer uma função, posso fazer o que eu quiser, desde que retorne um número inteiro. Porque já deu para vocês sacarem que a posição do vetor sempre vai ser inteiro. O número dentro do vetor não vai estar em 1/2 posição. Eu estou entre essa e entre aquela posição. Não. Aí, ou ele é rico ou ele é pai sandu, isso.
tem uma aqui. Aqui é o seguinte, aqui é uma posição inteira. Hoje está lá o K. Então, isso daqui faz sentido? Ele olha para cá, 10, não é isso? 10. Aí ele vai imprimir quem? O 10? Não, ele vai escrever quem? O 10 menos 1. Mas ele já não tem o valor do vetor preenchido. É por isso que a gente preenche antes. Toda vez que a gente trabalha com vetor, a gente preenche primeiramente o vetor. Então, eu já tenho o valor todo preenchido, eu já tenho o vetor todo preenchido. Eu só quero ir lá e resgatar a posição dele. Eu só quero resgatar, mas ele já está preenchido. Então, se eu quiser, eu não escrevo isto e faço um cálculo no I. Porque já está preenchido aqui, ó. Aqui já está preenchido. Então, eu venho aqui 10 menos 1, 9. Aí ele, opa, ele está preenchido, ele vai lá na posição 9 e pega o valor. Não vou apagar isso aí, tá? Deixa eu ver lá. Pessoal, presta atenção. Toda vez que vocês trabalharem com vetor e matriz, qual é a grande diferença da matriz para o vetor? Só mais um para. Só mais um para. Só mais um para. Por quê? Eu tenho agora as colunas. Eu paro nas linhas e giro as colunas. Aí terminou a coluna, volto na segunda linha e giro de novo as colunas. Então, toda vez que vocês trabalharem com vetor e com matriz, vocês têm que fazer um procedimento que é fundamental. Principal é esse cara aqui. É o principal. É a leitura dele. Então, vocês não podem esquecer nunca de fazer a leitura. Eu quero trabalhar com vetores, ou melhor, eu quero trabalhar com 20 valores armazenados no vetor. Então, para aí de 1 até 20. O que é que eu vou fazer? Leia o quê? Valor, né? Valor I, que é a minha posição. Beleza, já li aqui. Acabou. Fim para. Já li. Até porque assim, o algoritmo disse que era para ler os 20 valores, né? Mas depois ele diz, olha, apresenta somente os múltiplos de 3. Mas se ele dissesse assim mesmo, leia somente os múltiplos de 3, aí vocês vão ter que trabalhar aqui, né? Mas quando não colocar condição na leitura, então vocês vão preencher todos. Então, para aí de 1 até 20, faça. Leu todos, beleza. Depois que leu todos, e agora? Agora eu vou no outro para fazer a minha condição de escrita. Para aí. De 1 até 20. Aí, para aí. A gente tem várias soluções aí. A gente quer escrever os múltiplos de 3, né? De 1 até 20, na posição. De 1 até 20 é fácil. Quais são os múltiplos de 3? Não. 3, 9, 10. Vai uma PA aí de razão 3. PA de razão 3. Como é que está a matemática aí? Vai uma PA de razão 3, cujo último valor qual é? 18. Alguém salvou aqui. Então, iria de 3 a 18. Não entendi. Tá. Então, assim, a primeira solução seria a gente prestar atenção no índice. Porque eu quero imprimir somente os múltiplos de 3, não é isso? Então, eu poderia dizer, não, então eu não vou começar lendo do 1, eu vou começar do 3, que é o primeiro múltiplo. Aí depois eu vou somar mais 3, não é isso? 3 mais 3, 6. Mais 3, 9, não é isso? Aí eu não vou conseguindo os múltiplos, eu tenho que parar em 18. Então a primeira solução seria eu dizer, para ir de 3 até 18, faço 3, faça, não é isso? Faça. Eu iria dizer, ó, faça aí. Beleza. Não concordo? Ele iria 3, depois somava com mais 3 no 6, somava com mais 3, 9, parou no 18. Não resolveria? Essa é a primeira solução. Qual seria a segunda solução que eu estou vendo agora? Seria mais complexa, mas seria a ideal. Porque a gente está trabalhando com 20 posições. Aí 20 posições, beleza. Agora tu imagina tu fazer isso aqui, por exemplo, para 1000 posições. Aí depois tu imagina que são números indefinidos ou infinitos. Uma solução seria, até mais bonitinha, você fazer uma estrutura de seleção lá dentro, né? Se valor
Não é valor, é o I, né? Se o I mod 3 for igual a 0, então escreva. Não é isso? Escreva. O que eu vou escrever? Valor I. Beleza. Essa seria uma solução bem inteligente, bem escrita. Qualquer programador bom devia fazer essa. Mas acontece que é o seguinte, nem tudo que é bom e melhor deve ser feito, né? Tem coisas que a gente não precisa fazer. Eu tenho a solução mais rápida aqui, não é isso? Analisa isso aqui, vamos só analisar. Se fossem mil valores, essa solução aqui iria valer? Não? Iria. Qual é o meu problema aqui? É calcular o último número, né? Eu não posso errar desse cara aqui. Como foi até 20? Pô, até 20 é fácil, né? 20 é 18. Mas se fosse 1000 aí, né? Então vai dar trabalho. Então qual é a solução? Voltamos para cá. A solução mais inteligente é essa, né? Eu deixo lá de 1 até N, mas eu vou testar a posição. Né? Se a minha posição dividido por 3 der resto 0, então... Não é verdade? Certo? Então vamos consertar ela. Vamos usar assim. Beleza, pessoal? Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Vamos ver se funcionava. O I valendo 1. Vamos ver se funciona. I valendo 1. 1 dividido por 3 dá resto 0? Não. Tem que fim C, não é isso? Isso. Então ele não escreveu. Beleza. 2? Não. Fim C. 3? Beleza. Escreva valor, posição 3, né? 3. 4? Não. 5? Não. 6? 6 dá, não é isso? Valor 6. E assim sucessivamente. Pessoal, é o seguinte, ó.